Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui na Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, a UFSCar, participando do 23º Simpósio de Fisioterapia da Universidade. Está sendo um evento bem legal, principalmente pelo que eu estou conhecendo aqui mais de perto, porque é um evento organizado pelos alunos da universidade. Os alunos do 4º ano, do 3º também, eu fiquei sabendo que se envolvem, até mesmo os bichos também se envolvem e ajudam. Então está sendo muito legal saber que eles organizando esse evento buscam os nomes que querem vir justamente pela demanda que eles têm de dúvida, que eles querem complementar da formação deles aqui na universidade. E me convidaram esse ano para falar sobre a importância da fisioterapia e como a fisioterapia pode colaborar para o aprimoramento técnico de bailarinos e para a prevenção de lesões. Então vai ser um prazer falar para eles amanhã sobre essa paixão que vocês já sabem que eu alimento cada vez mais e busco trazer o máximo possível de informações para vocês por via desse canal e de todas as postagens que vocês vão acompanhando. Mas eu queria aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre um e-mail que chegou para mim da Gabriela Black. Ela participou do congresso de reeducação da postura e do movimento que nós fizemos e organizamos lá no Sul, lá em Porto Alegre. E fiquei muito feliz que tu foi, Gabriela, e fiquei muito feliz em receber o teu e-mail. Ela me pediu no e-mail para falar um pouquinho mais sobre a postura AM, do GDS. E eu pensei assim, falar sobre a postura AM do GDS, a gente vai entrar muito, vai especificar muito dentro da visão da cadeia muscular de Godeliev e Dennis Stroeff, que é psicocomportamental, enfim, em questões muito específicas, Eu gostaria de dar mais uma visão um pouco maior sobre essa questão do AM, da cadeia anteromediana muscular, para que a gente consiga ter uma noção do que a Godeliev quer nos passar com isso. Que aí, caso as pessoas tenham interesse em aprofundar os seus conhecimentos nisso, elas possam buscar nas formações que são feitas, A gente aqui no Brasil, por exemplo, nós temos formação no Rio de Janeiro e em São Paulo, então é uma formação muito abrangente, é mundial, é um método que é belga, então tem informações vindo da França o tempo inteiro, porque Felipe Campignon segue na formação, então é bem legal. Bom, então vamos colocar a imagem aqui para vocês verem do AM, do que seria a postura anteromediana quando ela está marcada no corpo da pessoa. A gente tem, a Gabriela colocou no e-mail como se fosse o sway back. Eu não veria muito ele como sway back, porque no sway back a gente tem essa imagem na literatura mostrando o que seria. Vocês veem que no AM a gente tem uma característica mais de afundamento external, um deslocamento do peso do corpo mais para trás, mas tem o joelho flexionado. Então, a cadeia AM ela é composta por músculos que estão na região antero e mediana do corpo. Então, a gente tem uma participação de ação muscular que nos leva a uma flexão do corpo. E, segundo Godeliev, é a primeira cadeia que se institui e é a cadeia que nos estrutura como ser. Nós somos porque nós temos essa presença central em nós, de força muscular, de ação psicocomportamental. É quando a gente coloca a mão no peito e diz, fui eu. Ou quando a gente coloca a mão no peito e diz, estou satisfeito, é isso que eu quero. A gente, quando leva para esse lado psicocomportamental, é essa a reprodução do movimento que a gente acaba fazendo. Então, trazendo para vocês entenderem qual é a participação do AM dentro desse meu mundo do balé, o AM, ele é, como é o ser, o ser reconhece os seus limites, ele reconhece aonde ele pode chegar, aonde ele pode ir, aonde ele se reconhece como ser completo e pleno e os limites que ele consegue atingir. Então, no balé, a gente tem muita quebra de limites, A gente passa do limite sempre, a gente faz dupla pirueta em sala e o professor fala, não interessa, eu quero 3, a gente levanta a perna a 180 e a gente mesmo se cobra, não, eu quero que ela chegue na orelha, muito maior, eu quero que passe, quero puxar com a mão lá do outro lado da perna. Então a gente tem
muito esse excesso. Não só no balé, né? Se a gente for pensar em todo atleta, alto rendimento, tudo isso a gente tem um excesso muito grande. Então, a visão do GDS me ajuda no tratamento com os bailarinos, porque eu levo eles, usando o AM, uma percepção do próprio corpo. Já que eu sou, né, eu quero, o que me satisfaz, quem eu sou, eu levo como percepção de sensações esse estímulo da cadeia anteromediana, para que eles se tornem terapeutas deles próprios, para que eles reconheçam quais são os limites articulares, musculares, mentais, técnicos e possíveis para cada um deles. Porque eu preciso que eles entendam que a técnica precisa ser adaptada ao corpo deles e não eles à técnica. Porque muitos bailarinos que a gente vê lá no palco, longe da gente, não abrem os pés a 180. E são lindos, são maravilhosos, executam a dança, dançam, vivem aquilo sem se lesionarem. Enquanto outros, no excesso, no detalhe de fazer o 180, de torcer aquele joelho que não tem capacidade porque o quadril não abriu o andeó, acabam se lesionando, muitas vezes sem sequer saber. Estão tão focados na execução, na técnica e acabam não percebendo que o próprio corpo não dá conta de fazer aquilo. Então a gente perde um pouco do limite, perde um pouco do respeito com o próprio corpo. Isso, pela visão do GDS, é o que acaba agredindo a nossa cadeia anteromediana, acaba nos agredindo como um ser. E o AM, quando é agredido, quando ele é lesionado, é que ele se marca. E essas marcas de AM deixam com aquela postura que a gente viu. É difícil, a gente pensa assim, bailarino não tem aquela postura, né? Em cena não, mas muitas vezes fora do palco, sim. Muitas vezes no cansaço, muitas vezes no dia a dia, quando a gente tá, vou assistir uma televisão, se atira no sofá e ele não sai mais. Então existe esse contraponto, pois a gente tem um excesso de outras cadeias, né, que se marcam no corpo, que pelo cansaço a gente acaba compensando e indo para posturas assim, que acabam não sendo boas, porque geram sobrecargas também, sobrecargas mecânicas sobre a postura estática e dinâmica também. Mas para mim, a grande contribuição que a Godelive me traz para esses meus estudos, no meu mestrado, no meu doutorado com os bailarinos e na minha clínica há 6 anos e meio, trabalhando com eles, é que ela me trouxe o aspecto psicocomportamental e me fez reconhecer melhor que cada um de nós, sim, possui tensão em 6 grandes cadeias diferentes e que o método GDS consegue me trazer possibilidade de equilibrar essas 6 cadeias, não apenas no aspecto motor, mas sim no aspecto de comportamento, né? Como que esses bailarinos eles se colocam e eles se portam no dia a dia em sala de aula, podendo entrar e sair do excesso dessas cadeias, porque sim, é necessário, no balé a gente precisa de excessos para desempenhar algo tecnicamente eficaz, mas eu também preciso e devo, fora da sala, fazer o excesso oposto para equilibrar. O nosso corpo ele precisa atingir um equilíbrio. E esse excesso de tensões, né, entre 6 cadeias, às vezes geram competições, em vez de equilíbrio, harmonização. Então, meu objetivo de trazer o GDS para essa minha vivência, que é um pouquinho do que eu vou falar na palestra amanhã, é conseguir gerar mais equilíbrio entre todas essas cadeias e, sim, alimentar o AM dos bailarinos. Nutri-lo para que eles tenham muita percepção corporal e que eles realmente se tornem seus próprios terapeutas. Porque eu não consigo estar com o Giovanni lá em Miami, com a Ariane lá na Alemanha, com a Bruna lá na Austrália. Eu não consigo estar com eles ao mesmo tempo, né? Constantemente ao lado e pensando, ajudando a trabalhar, enfim. Eu preciso que eles conheçam quanto antes o corpo deles. Eu preciso que eles saibam quais são as características físicas que eles têm, até onde eles podem chegar e como trabalhar esse corpo. E se eles sentirem alguma dor, como também trabalhá-los. Então, tenho vários pacientes que eu ainda acompanho, tem muitos que me ajudam lá, que me pedem ajuda lá do Bolshoi, a Sofia, a Bia, o Vitor Augusto, todos que me falam sobre o que eles sentem ainda, que me pedem ajuda, a Melina, todo mundo. Então, assim, tenho agora uma paciente de Curitiba
Então, assim, é muito bom poder expandir esses conhecimentos e colocar para eles tarefas, informações, situações em que eles se reconheçam e possam trabalhar o próprio corpo. E entendam que realmente o que eles precisam, porque cada um é diferente do outro. Não adianta a gente botar todo mundo no mesmo saco e tratar todo mundo igual. Então, esse é o grande diferencial que eu penso e que o GDS me ajudou a ver melhor. Por ler o corpo das pessoas com esse leque que vocês estão vendo aqui. Cada um tem um pouquinho disso. Então, acho que essas seriam as minhas contribuições para esse vídeo de hoje. Agradeço novamente então a Gabi Black por ter mandado essa pergunta. E se vocês tiverem perguntas também, quiserem saber um pouco mais, ou que eu aprofunde um pouco mais algum conhecimento, é só mandar o contato. Tá aqui o link do site, vocês podem me encontrar no Face, enfim, os links estão aí embaixo do vídeo, tá? Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui da UFSCar, para vocês curtirem essa visão e esse ambiente maravilhoso que eu tô tendo aqui de cenário, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.